Em meio às brumas do século XVI, quando o mundo ainda se desenhava em mapas incertos e tratados disputavam continentes, o Brasil, recém-descoberto por Portugal, tornou-se palco de uma disputa silenciosa, feroz e persistente. Não foi apenas terra de portugueses. Foi também desejada por franceses que, movidos por ambição, fé e comércio, tentaram cravar sua bandeira no coração da América portuguesa. Esta é a história das invasões francesas no Brasil colônia, e nesse vídeo iremos nos aprofundar em como esse episódio de nossa história se desenrolou e o que podemos aprender com ele. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que deixe um like para ajudar de forma gratuita o alcance desse vídeo, e de se inscrever e selecionar o sino de notificações para não perder os vídeos como esse que posto semanalmente. Outra ferramenta que ajuda muito é o botão de hypar que fica ao lado dos comentários, e caso queira colaborar, aperte e selecione a opção gratuita que a plataforma oferece. Há também na descrição uma lista de livros e cursos a preços bem acessíveis, bem como uma chave Pix caso queira colaborar de forma voluntária. O contexto das invasões francesas no Brasil colônia está profundamente ligado às disputas geopolíticas e religiosas da Europa que ocorreram entre os séculos XVI e XVII, bem como as violentas disputas entre católicos e protestantes calvinistas, chamados de huguenotes, somada aos interesses econômicos que o território brasileiro recém-descoberto despertava. As coroas portuguesa e espanhola foram as dominantes na exploração naval, e foram as primeiras a fincarem suas bandeiras no que ficou sendo conhecido como Novo Mundo. Essas duas potências marítimas, em sua disputa pelo controle desses novos territórios, conseguiram entrar num tipo de acordo entre si. Esse acordo se tornou oficial e ganhou forma no famoso Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, que dividia entre esses reinos as terras descobertas e por descobrir. Porém, esse acordo trouxe muito descontentamento entre outros monarcas europeus que passaram a questionar a exclusividade da partilha do mundo entre as duas nações católicas. Dentre eles, o mais incisivo foi o monarca francês François d'Angoulême, ou Francisco I, o Rei Cavaleiro, onde ele teria dito que ele gostaria de ver a cláusula do Testamento de Adão que me afastou da partilha do mundo. Obviamente, contrariado, ele incentivou a atividade de corso, que era quando se autorizava oficialmente o navegador, denominado de corsário, a realizar pilhagem em embarcações de nações específicas, dividindo assim o butim com a autoridade que lhe deu a carta de corso. Resumidamente, era um pirata legalizado, mas reconhecido por leis formais da época. O foco desses ataques corsários era o rico pau-brasil, uma madeira nobre que estava enriquecendo Portugal. Ao contestar e não reconhecer a validade do Tratado de Tordesilhas, que havia sido ratificado pelo polêmico Papa Alexandre VI, antes de ele ascender ao trono, Francisco I desafiava não apenas Portugal e Espanha, mas também a autoridade pontifícia sobre a divisão do mundo cristão. Francisco I não rompeu com o papado, mas limitou sua influência na França, desafiando as decisões pontifícias e usando a religião como ferramenta de poder, o que o coloca em uma posição de desobediência estratégica, mais política do que teológica. A primeira incursão oficial dos franceses ocorreu em Pernambuco, em março de 1531, quando navegadores desembarcaram na ilha de Santo Aleixo, ou Ilha de Saint-Alexis. O objetivo imediato dos invasores era montar um entreposto para o corte e embarque de pau-brasil, articulando escambo direto com povos indígenas caetés. Essa ação fazia parte do esforço da coroa de Francisco I para contestar o Tratado de Tordesilhas e abrir trilhas comerciais independentes ao rei português João III. Durante os meses seguintes, os franceses ergueram instalações rústicas para alojamento de cerca de 50 a 70 homens entre marinheiros, soldados e artesãos, além de armazenar provisões e ferramentas para o corte de madeira. Apesar da relativa tranquilidade inicial e de contatos eventuais com indígenas locais, o núcleo ocupacional nunca chegou a se organizar em um vilarejo permanente, mantendo-se como feitoria isolada na baía de Serinhaém.
Em dezembro de 1531, tropas portuguesas, provavelmente reunidas a partir das capitanias vizinhas e sob ordens da coroa lusa, sitiaram a ilha Saint-Alexis e forçaram a rendição dos franceses. Com isso, o controle português sobre o litoral pernambucano foi reafirmado, encerrando a primeira tentativa de estabelecimento colonial da França no Brasil. No verão de 1554, o renomado militar francês Nicolas Durand de Villegagnon realizou uma viagem de reconhecimento à costa do Brasil, em especial a região de Cabo Frio e Baía de Guanabara, obtendo informações sobre o comércio de pau-brasil e das hostilidades entre portugueses e indígenas. Desde esse período, os franceses e portugueses passaram a travar uma intensa disputa pelo domínio da Baía de Guanabara. No final do mesmo ano, o rei Henrique II da França encarregou seu ministro Gaspar de Coligny de preparar uma expedição secreta ao Brasil. A expedição partiu da Normandia em 1555 a bordo de 3 embarcações, 2 galeões de guerra e uma nau de mantimentos, com aproximadamente 600 homens, entre soldados, marinheiros, artesãos e colonos, um efetivo sob o comando do vice-almirante Villegagnon. No dia 10 de novembro de 1555, as 3 embarcações francesas aportaram na Baía de Guanabara, desembarcando primeiramente na ilha de Sirigipe, atual ilhota de Villegagnon, local escolhido pela proximidade com o continente e o controle estratégico de acesso à baía. Nas semanas seguintes ao desembarque, Villegagnon ordenou a construção de uma fortificação na ilha de Sirigipe, que foi batizado de Forte Coligny, em homenagem ao ministro que o enviou. E esse reduto contava com 5 baterias voltadas para o mar, garantindo a fiscalização e a defesa contra possíveis ataques portugueses. Entre dezembro de 1555 e fevereiro de 1556, oficiais franceses e o famoso cartógrafo André Tevet realizaram expedições pela margem continental em busca de solo fértil e pontos favoráveis para instalar plantações e uma vila em terra firme, surgindo daí um entreposto francês chamado de Henreville, formado próximo ao atual Morro da Glória e da Praia do Flamengo. Esse mapeamento preliminar também visava estreitar laços comerciais com as tribos tupinambás locais, que foram muito hospitaleiras a eles e fundamentais para o abastecimento inicial da colônia. Em meados de 1556, chegaram reforços de cerca de 300 colonos, com o objetivo de fincarem raízes ali. Passando a se chamar de France Antarctique, ou França Antártica, essa colônia começou a se consolidar também como uma colônia refúgio de huguenotes, atraindo protestantes que buscavam fugir das tensões religiosas na Europa. Em fins de 1559, o governador-geral português Mendes Sá recebeu uma tarefa da coroa portuguesa para extinguir a presença francesa na região da Baía de Guanabara. Partindo de Salvador, ele reforçou sua frota com combatentes recrutados ao longo do caminho, inclusive com um frade desertor chamado Jean de Cointac, que lhe passou informações sobre o Forte Coligny. Além disso, os portugueses se aliaram a um grupo indígena rival dos tupinambás, os Temiminós, que eram liderados pelo famoso chefe Araribóia. E no dia 21 de fevereiro de 1560, Mendes Sá desembarca próximo à ilha. Inicialmente, ele tentou uma solução diplomática, enviando carta ao capitão francês do forte, que recusou a proposta de rendição. Os lusitanos atacaram o reduto em caravelas, naus e canoas, apoiados pelos jesuítas. Por fim, conquistaram o forte e os franceses, junto com os indígenas aliados, fugiram para o continente. Essa vitória portuguesa com a conquista da ilha não garantiu a expulsão total dos franceses da região da Baía de Guanabara, sendo que muitos deles se refugiaram no interior do continente e na costa, mantendo a luta ao lado dos tupinambás nos conflitos posteriores que ocorreram na região, como o combate de Jebebi-Iracica, em 10 de março de 1565, a Batalha das Canoas, em julho de 1566, na região dos Lagos, e a Batalha de Uruçumirim, em 20 de janeiro de 1567, o nome de um assentamento tamoio, fortificado com franceses remanescentes, que foi arrasado por forças portuguesas de Temiminós, comandados por Estácio de Sá, findando assim a presença francesa e a resistência da França Antártica.
Apesar dessa grande perda para os franceses, eles ainda tinham planos de se estabelecer nas ricas possessões portuguesas e mantiveram ao longo da costa algumas feitorias onde se extraíam recursos como o valioso pau-brasil. Em 1594, o corsário francês Jacques Riffaut parte com 3 embarcações rumo ao litoral do atual Maranhão, com o objetivo de estudar as possibilidades de tomar as possessões de domínio ibérico, e ao chegar, firma alianças com grupos indígenas locais. Apesar do sucesso inicial, sua campanha é interrompida pelo naufrágio de sua nau capitânia na costa maranhense. E privados de um transporte eficiente, Riffaut deixa cerca de 20 franceses sob o comando de Charles Devaux, que permanecem na região e estabelecem uma feitoria para extrair o valioso pau-brasil com a ajuda dos indígenas, que passam a ser persuadidos a aceitar o cristianismo e a soberania francesa. Após alguns anos, Devaux regressa à França e detalha suas experiências ao monarca Henrique IV, que se entusiasma com a possibilidade de fundar uma colônia na região. Mas o rei é assassinado nesse mesmo período e o plano é adiado. Apesar do entrevero causado nessa época, a rainha regente Maria de Médici autoriza a missão de criar uma colônia sob o comando do experiente navegador Daniel de Latouche, conhecido como o Senhor de la Ravardieres, junto a outros navegadores como Nicolas de Harlay e François de Razilly, que partem numa frota de 3 navios e cerca de 500 colonos em março de 1612. Em julho de 1612, após contornarem o arquipélago de Fernando de Noronha, os franceses desembarcaram onde hoje é a atual ilha de Santana, no arquipélago do Golfão Maranhense, onde chamavam de Upaumirim, nome tupi que significa ilha pequena. Com essa primeira base, os franceses começam a explorar mais a fundo nesse golfo e, com a ajuda de nativos, encontram outro lugar mais protegido e se transferem para a ilha Upuan-Açu, ou Ilha Grande. Daniel de Latouche escolhe um ponto estratégico num estuário em 8 de setembro de 1612, erguendo uma fortaleza que chamam de Fort Saint-Louis, em homenagem ao jovem monarca Luís XIII. Nesse mesmo dia, frades capuchinhos celebraram a primeira missa ali, dando início às obras do local onde hoje ocupa o Palácio dos Leões, na moderna São Luís, no Maranhão, marcando o início oficial da colônia chamada França Equinocial. O Forte de São Luís, como núcleo dessa colônia, se transformou na base administrativa e defensiva da França Equinocial e deu origem à futura cidade de São Luís, no Maranhão. A iniciativa visava estabelecer uma base francesa na linha do Equador para disputar o controle colonial na costa norte do Brasil e criar uma ligação estratégica entre o Atlântico Norte, no Caribe, e a costa africana, desafiando o monopólio luso-espanhol. No fim do século XVI e início do século XVII, haviam iniciativas organizadas por particulares e grupos mercantis na França que atuavam como verdadeiras companhias ou consórcios de navegação e comércio ultramarino, embora ainda não centralizadas num modelo único estatal como a Companhia das Índias Orientais holandesa ou inglesa, por exemplo. Mas a França Equinocial foi diretamente apoiada por esse tipo de financiamento privado combinado com autorização régia. A empresa combinou objetivos militares, comerciais e religiosos. Missionários acompanharam a expedição com o propósito de catequizar indígenas e consolidar a influência cultural e espiritual na nova colônia. Segundo o relato do missionário que participou dessa expedição, Claude d'Abbeville, havia de 10 a 12 mil índios na ilha, distribuídos em 27 aldeias, e com a ajuda deles, os franceses fizeram várias expedições pelos rios que se conectavam com a colônia, achando até áreas propícias ao cultivo de cana-de-açúcar. Em 1613, Daniel de Latouche, com cerca de 70 homens armados, exploram o rio Amazonas e realizam expedições militares contra tribos inimigas, como os chamados Camarapins, que os nativos tupinambás aliados de Latouche incitaram a atacar. No auge de sua ocupação, a França Equinocial controlava o litoral do Maranhão até o norte do atual Tocantins, abrangendo quase todo o leste do Pará e grande parte do Amapá. A partir de São Luís, os franceses exploraram até o rio Tocantins, tendo sido os primeiros europeus a alcançar a foz do rio Araguaia, em 1613. Cerca de um mês depois que o grupo partiu rumo ao Amazonas, navios portugueses liderados pelo capitão-mor do Ceará, Martim Soares Moreno, foram avistados perto da ilha de Upuan-Açu.
Daniel de Latouche suspendeu imediatamente as expedições ao Amazonas, retornou a São Luís e concentrou-se em reforçar as defesas do forte, pois sabia que os portugueses não iriam ignorar essa invasão. Em janeiro de 1614, ao tomar conhecimento de movimentos portugueses e da vulnerabilidade logística da colônia, Daniel de Latouche suspendeu expedições para o interior e concentrou esforços em reforçar as defesas do forte de São Luís. Mesmo assim, a situação seguia delicada. A colônia dependia de suprimentos vindos da França e de alianças indígenas locais, e os laços entre franceses e indígenas não eram suficientes para garantir segurança contra uma ofensiva organizada. No segundo semestre de 1614, as autoridades portuguesas no Brasil organizaram ações coordenadas contra os franceses. Expedições vindas de Pernambuco e da capitania do Maranhão, com comando local e apoio de milícias coloniais e indígenas aliadas a Portugal, avançaram sobre os postos franceses. Entre os protagonistas lusos destacou-se Jerônimo de Albuquerque, que conduziria operações de reconhecimento, cerco e ataques às posições francesas dispersas. Em 19 de novembro de 1614 tem início a famosa Batalha de Guaxinduba, onde forças portuguesas, potiguaras e tabajaras, comandadas por Jerônimo de Albuquerque, enfrentam as posições francesas de Tupinambás, sob liderança de Daniel de Latouche, até cercarem por completo o Forte São Luís. Após o confronto, Latouche e Jerônimo de Albuquerque concordaram temporariamente numa trégua e em enviar emissários às cortes da França e da Espanha para resolver o conflito, e decidiu-se que o grupo condenado a deixar o Maranhão teria 3 meses para partir, mantendo-se a paz local. No entanto, em outubro de 1615, o fidalgo português Alexandre de Moura chegou com reforços, assumiu o comando e quebrou o acordo, exigindo a imediata evacuação francesa. Em 13 de novembro de 1615, o forte foi cercado e Daniel de Latouche, o senhor de Ravardière, rendeu-se sem luta. Mais de 400 franceses embarcaram em retorno à França e às outras colônias no Atlântico, mas alguns permaneceram sob o comando dos portugueses, findando assim a França equinocial. A França Antártica e a França equinocial deixaram marcas duradouras, apesar de suas durações breves, pois estimularam a ocupação portuguesa efetiva do litoral. Fundaram núcleos urbanos importantes para o governo português, como Rio de Janeiro e São Luís, e expuseram a fragilidade do controle imperial ibérico sobre áreas pouco povoadas. Essas tentativas francesas aceleraram a militarização, a colonização e a integração administrativa dessas regiões. Esses episódios reforçaram a lógica de disputa intereuropeia por possessões no Atlântico, mostrando que terras descobertas dependiam de presença efetiva para valer politicamente. O passado mostra que a formação do Brasil foi produto de encontros, choques e negociações entre europeus e indígenas, não de uniformidade cultural, e estudar esse período exige ouvir registros europeus, cronistas jesuítas, evidências arqueológicas e tradições indígenas para um quadro mais completo. É importante também reconhecer que houve episódios de resistências indígenas, bem como alianças deliberadamente egóicas por ambos os lados, nos quais ambas as partes buscavam ganhos concretos, como armas, mantimentos, proteção ou contato comercial, sem nenhuma obrigação moral duradoura, mudando conforme conveniências e pressões externas. Os interesses mercantis moldaram instituições e desigualdades que persistem em muitas esferas da vida de nossa população, e aprender com isso permite refletir sobre soberania, direitos territoriais e reconhecimento cultural do Brasil de hoje. Apesar das incursões francesas terem sido breves militarmente, foram profundas politicamente e culturalmente, pois aceleraram a ocupação portuguesa, deixaram legados urbanos e humanos, e oferecem lições sobre presença, negociação e memória que são centrais para compreender a formação histórica do Brasil, assim como foram as ocupações holandesas anos depois, nesse mesmo século, e podem ser consideradas como os catalisadores que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal no século XIX. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos semanalmente
E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição tenho também as referências que usei nesse roteiro, bem como links para livros e cursos, e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção, e até a próxima história.